Cheguei! Dica de imposto de renda de número 13. Macete para o MEI declarar sem pagar imposto de renda. Uma curiosidade, esse vídeo eu fiz lá no ano passado, 2023, e foi o vídeo mais acessado no YouTube. Que tristeza! Ele foi o mais acessado, no entanto, você se esqueceu de fazer a inscrição no canal. Por isso, eu passarei a ser o samurai do pedido, o samurai pidão. Então eu peço a você que se inscreva no canal, dê logo um like nesse vídeo, porque você sabe que esse vídeo vai te agregar muito conhecimento. E mais, o deste ano tem uma série de novidades. Os valores alteraram e tem informações extras que se referem a EFD-RINF. E você muitas vezes tem me perguntado também que como é que fica o caso do caminhoneiro? Como é que fica o caso da pessoa que é seletista e tem também o MEI? Olha, eu vou responder estes e tantas outras perguntas, ilustrando tudo aqui. Por isso, vamos lá. Faça logo a sua inscrição aqui no canal, antes que você se esqueça, e dê um like e acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E lembre-se, eu sou professor de contabilidade, sou professor de legislação tributária nas esferas municipal, estadual, federal, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. Sou professor de direito tributário, trabalhista, previdenciário e empresarial. Faço palestras, escrevo livros, portanto, explore meu conhecimento, é só você fazer pedido que eu faço vídeo aqui. E mais, eu sou o único professor que respondo a todas as perguntas aqui, já percebeu isso? Por isso, inscreva-se no canal, faça esse canal crescer, que você vai lucrar com isso, tá bom? Vamos lá, então, começando a aula. Macete para o MEI declarar sem pagar imposto de renda. Essa é a ideia, tá bom? O microempreendedor individual, lá no campo do direito, é pessoa física. Veja, aquela antiga firma individual, com o advento da Lei Ordinária 10.406, lá em 2002, que entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2023, que é o novo Código Civil, mudou para empresário individual. E o MEI é microempresário individual, por isso ele é pessoa física. Ou seja, no campo do direito de família, por exemplo, o João casou-se com a Maria. O João abriu uma empresa MEI. E depois de algum tempo, eles se separaram. Veja que, na hora de fazer a partilha, o patrimônio do João e da empresa MEI é um só patrimônio e vai fazer parte da partilha. Por isso, é que quando você constitui uma empresa MEI, tem que dar o seu nome próprio, não pode ser outro nome. E assim, você vê que é o empresário individual. Isso tanto para o micro, como também qualquer outro empresário individual. Tem que ser o nome próprio. Por quê? Porque no campo do direito é pessoa física. Beleza? Olha, agora já lá no campo da legislação tributária, o fisco enxerga de duas formas. Tem duas pessoas aqui. De um lado está a empresa, que é equiparada à pessoa jurídica e recebe um CNPJ. Do outro lado está o seu titular, o dono da empresa MEI, que é identificada pelo seu CPF. Tá bom? Agora, como é que fica em termos de declaração? Acompanhe. A empresa MEI é equiparada à pessoa jurídica, por meio do seu CNPJ, está sim obrigada a declarar. Veja, obrigada. Então, quem tem empresa MEI, lembre-se, vai ter que declarar a pessoa jurídica, tendo ou não movimento. Assim, encerrou o ano calendário 2023, aqui em 31 de dezembro de 2023, claro, no início de 2024, deve preparar a DASN-CIMEI, Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual, e aqui apresentar informações básicas do tipo receita bruta de serviços, receita bruta de vendas, total da receita bruta e, detalhe importante, a empresa MEI está obrigada a emitir nota fiscal quando ela vender ou prestar serviço a outra pessoa jurídica. Agora, quando ela vender ou prestar serviço à pessoa física, ela não está obrigada a emitir nota fiscal, mas basta aí emitir um recibo, tá certo? Agora, se o cliente, pessoa física, exigir, aí sim ele tem que emitir a nota fiscal, tá bom? Agora tem um detalhe, muitas vezes não emitiu nem a nota fiscal, nem emitiu o recibo, mas recebeu um Pix, caiu na conta corrente, isso aí faz parte da receita bruta e tem que somar sim, certinho? Bom, o MEI só pode ter um empregado, e pelo piso salarial da classe, que é o salário mínimo da classe, certinho? Não mais que isso. E se contratou um empregado,
tem que apresentar informações deste empregado também. Então veja que são informações básicas, simples, e basta transmiti-la à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2024, certinho? Agora, o seu titular, que é o dono, pelo seu CPF, está obrigado ou facultado a declarar. Como assim, Roberto? Depende se ele incorreu em pelo menos um dos itens de obrigatoriedade, que são 8 itens. E a partir deste ano, passou a ser 11, considerando que nós temos aí mais 3 itens de investimento no exterior, certinho? Mas os 8 que são os mais importantes aqui. Veja, por exemplo, se essa pessoa física aqui, o titular, teve lá em 2023 rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 30.639,90, está obrigado a declarar. Aí é só somar salário, aluguel, etc. Certinho? Ou então, esse titular, essa pessoa física, teve rendimentos isentos e não tributáveis somados com rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte e definitivo de valor superior a R$ 200 mil. Está obrigado a declarar. Ou então, lá em 31 de dezembro de 2023, essa pessoa tinha de bens e direitos de valor superior a R$ 800 mil. Está obrigado a declarar. Agora, o simples fato de ser dono de uma empresa, ninguém está obrigado a declarar, porque isso não está na relação de obrigatoriedade, certinho? Agora, quer saber essa lista completa? Joga aí no YouTube quem está obrigado a declarar em 2024, Roberto Sasaki, que você vai encontrar o meu vídeo. E aí, assista que você vai saber, certinho? Bom, então está obrigado ou facultado, dependendo se a pessoa está em pelo menos um item de obrigatoriedade. Agora, se for declarar, encerrado o ano calendário 2023, aqui em 31 de dezembro, deve preparar a declaração do imposto de renda da pessoa física e transmiti-la à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2024, certinho? E como eu declaro? A primeira coisa é fazer este cálculo. Este cálculo depende da seguinte filosofia. Veja, muitas pessoas dizem assim, que o faturamento da empresa MEI menos o lucro presumido é rendimento tributável. Que absurdo! Isso é uma interpretação absurda. Então, você tem que entender a lógica. Veja, uma coisa é o direito empresarial, outra coisa é a legislação tributária, certinho? Quando você constitui uma empresa, você está fazendo uso do direito empresarial. E o direito empresarial está dizendo, tá bom, você investiu um capital numa empresa e fez ela funcionar e ter lucro. O lucro é seu. E você distribui esse lucro quando você quiser. Por isso é que lá no contrato social, ou estatuto social, ou no termo de constituição do empresário individual, você deve ter uma cláusula dizendo quando que esse lucro vai ser distribuído. Se é anualmente, como diz a Lei 6.404, ou se você vai fazer antecipações, porque se você distribui antes do término do exercício social, é considerado o quê? Antecipação. Isso é o direito empresarial. E mais ainda, você não está obrigado a distribuir lucro, né? Então veja que a empresa UOL, por exemplo, ficou aí o quê? Muitos anos sem distribuir nada de lucro. Pode isso? Pode. Então por isso você tem que entender que o lucro de uma empresa é do dono. E ele retira esse lucro quando quiser. E não é diferente na empresa MEI. Então, por isso, veja, outro ponto importante. A Constituição Federal diz que a tributação das empresas deve seguir a progressividade. Bom, daí é que nós temos a tabela progressiva de imposto de renda, não é isso? E o pequeno deve receber um tratamento simplificado, desburocratizado e acessível. É o caso do MEI. E aí, então, o Código Civil está dizendo o seguinte, que o MEI é a menor das empresas. Ela tem um faturamento pequeno. Quando começou era 36 mil, depois subiu para 60, agora 81 mil, o limite. E ela tem um faturamento tão pequeno que provavelmente não tem condições de gastar com um contador. Por isso que o Código Civil está dizendo que a empresa MEI é a única que não está obrigada a ter uma contabilidade para prestar conta ao fisco.
No entanto, se ela quiser, ela pode fazer uma contabilidade contratando um contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade. Não pode ser qualquer um fazendo a contabilidade, tem que ser um profissional legalmente habilitado, que é o contador inscrito no CRC. Certinho? Bom, então veja bem, isto posto, raciocine. Na empresa MEI, tá? Encerrado o ano calendário, aqui na declaração, eu vou informar o quê? Veja, se ela não tem uma contabilidade, como é que eu apuro o lucro? Porque, veja, no Brasil, desde 1996, a distribuição de lucro é isenta por meio do artigo 10 da Lei 9.249 de 95. Tá bom? E aí depois veio a Lei Complementar 123 em 2006, que entrou em vigor em julho de 2007, criando o Simples Nacional para a microempresa e empresa de pequeno porte. Posteriormente, lá em 2008, veio a Lei Complementar 128, que alterou a Lei Complementar 123, inserindo no Simples Nacional o MEI. Portanto, o MEI faz parte do Simples Nacional. Certinho? E aí, então, o que acontece? Aquela Lei Complementar 123, no seu artigo 14, antes de aparecer o MEI, dizia o seguinte: a microempresa e empresa de pequeno porte pode distribuir lucro de forma isenta. Que é o lucro contábil ou então um lucro presumido deduzido do imposto de renda. E aí, então, chegou a Lei Complementar 128, que criou o MEI, mas não falou de como distribuir esse lucro isento. E aí, então, veio a resolução CGCN 140 de 2018, que lá no seu artigo 145 colocou o parágrafo 3º dizendo que para o MEI aplica-se a regra do Simples Nacional para ME e EPP. Enfim, tá vendo aí que existe uma legislação? Pois muito bem. O legislador está dizendo o seguinte: se você quiser distribuir lucro, a distribuição de lucro é isenta. Agora, se você não tem contabilidade, MEI, então eu vou permitir que você faça este cálculo aqui, ó. Cálculo receita bruta vezes percentual de lucro presumido é igual lucro presumido. Se distribuiu este valor, então você vai declarar aqui na ficha rendimento isento, se não tributáveis, lucros e dividendos recebidos lá no código 9. Certinho? Agora, o legislador está dizendo o seguinte, ó, você não está obrigado a distribuir esse lucro, tá? Se quiser, distribua e é isento. E se distribuir acima deste valor, o excesso, você vai ter que declarar na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, lucros e dividendos recebidos. Certinho? Que está sujeito à tabela progressiva. E a tabela progressiva, você sabe que a primeira faixa a alíquota é 0, depois vem 7,5%, né? Até chegar a 27,5%. A tabela é progressiva, não é isso? 7,5% até 27,5%. Muito bem. Então, veja aqui, o legislador está dizendo o seguinte: você não tem uma contabilidade e no Brasil a distribuição de lucro é isenta. E se você quer saber quanto você pode distribuir de forma isenta, está aqui o cálculo. Certo aí? Esse percentual de lucro presumido, já existe uma lei para ele, que é o do regime do lucro presumido. Este aqui, ó, nota. Artigo 15 da Lei 9.249 de 95, principais percentuais de lucro presumido. Está aqui. Vendas, 8%. Serviço de transporte de cargas, 8%, transporte de passageiros, 16%, demais serviços, 32%. Claro, tem outros itens tributáveis? Tem. No entanto, estes aqui já atendem a praticamente 100% das empresas MEI. Certinho? Então, eu pego aqui a receita bruta e aplico esse percentual de lucro presumido, para saber quanto que pode ser distribuído de forma isenta. E em nenhum momento o legislador está dizendo que você está obrigado a distribuir isso aqui. Em nenhum momento o legislador está dizendo que você está obrigado a distribuir mais do que isso. Tudo isso é uma decisão sua como dono da empresa MEI. Certinho aí? Olha, fica mais fácil a gente colocar em prática. Acompanhe o raciocínio aqui, ó. Exemplo número 1. Dados de 2023. Receita bruta anual 81 mil. Coloquei pelo teto. Certinho? Atividade, filmagem de festas e eventos. Isso é serviço, concorda? Se é serviço, de antemão, você já sabe que a margem de lucro presumida é de 32%. Distribuição de lucro, foi distribuído a ele, daqueles 81 mil, 56.559,90. E nem por isso ele vai pagar imposto, como você verá aqui agora. Eu já fiz um cálculo tal que esse seja o valor máximo que seja distribuído sem pagar imposto. Certo aí? Muito bem. Aqui fica uma recomendação. Você está vendo que
não só o titular, o dono da empresa MEI, mas qualquer pessoa, para ela estar obrigada a declarar, ela tem que estar na relação de obrigatoriedade. Mas mesmo assim, nós, contadores, orientamos que todos declarem imposto de renda. Principalmente quem teve alguma atividade, alguma renda. Por quê? Porque uma hora você vai precisar de um comprovante de renda, seja para abrir uma conta e ter uma situação melhor junto ao banco, seja para você fazer um cadastro, para ter que comprar alguma coisa a prazo, seja para você comprar um carro financiado, seja para você comprar uma casa financiada, você vai acabar precisando de um comprovante de renda. E não existe comprovante de renda mais fidedigno do que a sua própria declaração do imposto de renda. Por isso a importância de você declarar e saber fazer a melhor declaração, a melhor renda, sem pagar imposto de renda. E esse é o propósito. Acompanhe então neste exemplo. Veja, R$ 56.559,90 dividido por 12 dá R$ 4.713. É uma renda ótima aí para quem é microempreendedor individual. Certo aí? Bom, vamos aos cálculos então. Certinho? Para a gente calcular tudo aqui, a primeira coisa não é fazer esse cálculo aqui, para saber qual é o lucro presumido? Então vamos fazer o cálculo. Cálculo do lucro presumido. Pego a receita bruta de 81 mil. Tá? Lembrando que ele só tem uma atividade, ó, prestação de serviço. Ele poderia ter duas atividades, tanto prestar serviço como vender. Aí eu teria que separar quanto que é a receita bruta de serviço, quanto que é a receita bruta de vendas. Para sobre o serviço aplicar 32%, sobre a venda aplicar 8% e somar tudo para chegar ao lucro presumido. Então, no caso dele, eu pego a receita bruta de 2023, de 81 mil, aplico o percentual de lucro presumido 32%, pronto, encontrei o lucro presumido de 25.920. Certinho? Esse valor, essa empresa MEI pode distribuir ao seu titular, e é isento do imposto de renda. Agora, está obrigado a distribuir? Não. Isso é uma empresa. O fisco não pode exigir que se distribua lucro. Ele está dizendo, ó, se você quer distribuir de forma isenta e você não tem uma contabilidade, então esse é o valor. Deu para perceber o raciocínio? Beleza. Agora vamos fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Porque foi distribuído 56 mil. Como é que fica tudo isso? Sendo que o lucro presumido é só 25.920. Então vamos lá. Quando se fala em declaração do imposto de renda, existe o modelo completo e o modelo simplificado. Tá bom? A gente vai declarar aqui o modelo simplificado. Agora acompanha. Veja, eu sempre falo nos meus cursos, e sou o único professor que falo dessa forma. Claro que tem muitos meus alunos que já estão dando aula também de imposto de renda e eles seguem essa mesma linha. Veja, toda vez que você ouviu falar em origem e aplicações, é porque foi um aluno meu, certo aí? Então acompanhe. A declaração se divide em 3 partes. Origens, aplicações e cálculo. Certinho? Muito bem. Primeiro, quanto à origem e aplicação, eu sempre brinco dizendo o seguinte: se o seu filhinho inocente apareceu com uma moedinha sobre a sua mãozinha, a mamãe preocupadamente quer saber a origem, para orientá-lo de que não deve. Não é assim o raciocínio? Então, na declaração do imposto de renda não é diferente. É o mesmo olhar da mamãe ao seu filho. Olhar do leão, que diz o seguinte, ó, na parte de aplicações é tudo que você gastou, comprando bens e direitos, os pagamentos feitos do tipo despesa médica, despesa com instrução, certo aí? Despesa com previdência privada, tudo que você gastou. Então, se você teve aplicações de 10 milhões de reais, o fisco diz, parabéns, você está gerando crescimento econômico no país. E eu, fisco, só quero saber qual a origem desse recurso. E aí, então, você vai dizer que teve como origens rendimentos, e se você não teve rendimentos, você deve pegar emprestado. Então, na parte de origens, tem rendimentos e dívidas e ônus reais, que você encontra na sua declaração. Certo aí? Então, vamos lá. Veja, aqui na ficha rendimentos, a primeira coisa é o seguinte, ó, se distribuiu 56.559,90, desse valor, o valor correspondente ao lucro presumido, a primeira coisa que eu faço é declarar aqui, ó, primeiro, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, lucros e dividendos recebidos, no código 9. Tá? O ideal seria o código, se não me engano, o 13, que é rendimentos
recebidos de, né, empresas do Simples Nacional. Pode ser lá também. Aqui, a Receita Federal orienta, lá no Perguntas e Respostas, este item, para a gente ser conservador e não contrariar a Receita Federal, a gente declara aqui no Código 9, lucro de dividendos recebidos, tá bom? 25.920, tá? Agora, se distribuiu 56.559,90, distribuiu acima deste valor. Esse excesso tem que declarar aqui em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Lucros e dividendos recebidos, 30.639,90. Antes de chegar ao valor, eu quero que você entenda o seguinte. Por que é rendimento recebido de pessoa jurídica? Está aqui. O titular é pessoa física, pelo seu CPF. A empresa MEI tem CNPJ. Então, ela é equiparada à pessoa jurídica e é considerada pessoa jurídica para fins tributários. Tá bom? Então, daí, está recebendo o quê? Né? Rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Bom, e esse rendimento está sujeito à tabela progressiva. A tabela progressiva começa lá embaixo, com a alíquota zero, aí sobe para 7,5, não é isso? 15, né? 20, 22,5, 27,5. Tá certo? Bom, a tabela é progressiva. E aí, então, você, né, tem que entender o seguinte, que sempre essa questão de distribuir lucro é uma faculdade do dono da empresa. Ele retira o lucro se ele quiser. Tá? Então, ele está retirando esse valor todo. Por que ele está retirando esse valor e não vai pagar imposto? Está aqui o raciocínio. Ó. Nota, lembre-se, no ano de 2023, nós tivemos duas tabelas progressivas do imposto de renda, porque o salário mínimo mudou lá em maio. Então, aquela antiga tabela progressiva de 2015, né, foi aplicada de janeiro a abril. 1903,98, que era alíquota zero, tá certo? Vezes 4 meses. Mais 8.112 vezes 8 meses, que vai de maio a dezembro, dá 24.511,92. Tá certo? Então o raciocínio é o seguinte: se você estivesse fazendo a declaração do imposto de renda da pessoa física no modelo completo, aqui você declararia 24.511,92. E somaria com 25.920, seria um valor menor. Certinho? E não teria que pagar imposto, porque o que você está declarando aqui na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica é a alíquota zero. Deu para entender o raciocínio? Agora, se você está declarando no modelo simplificado, a sugestão é: pegue este valor, calcule 25% dele e some a ele, que vai dar 30.639,90. Ou pegue este valor, 24.511,92, e multiplique por 1,25, que vai dar o mesmo valor. Você está acrescentando esse valor. Certinho? E aí, veja, lá no cálculo do imposto de renda, no modelo simplificado, raciocínio. Eu pego o rendimento tributável somatório do recebido de pessoa jurídica e somatório e recebido de pessoa física. É o somatório. Certinho? Menos deduções. Na parte de deduções, se você está fazendo um modelo completo, tem as despesas dedutíveis. Você pode deduzir o INSS pago ao longo do ano. O que mais? Previdência privada, PGBL, limitada a 12% do rendimento tributável. O que mais? Se paga a pensão alimentícia, é uma despesa dedutível. As despesas médicas, despesas com instrução, enfim. Certo? Agora, se você não quer ficar comprovando essas despesas ao fisco, tá? Você pode optar pelo desconto padrão no modelo simplificado. Substitui a despesa por 20% desse rendimento tributável bruto. Claro que esses 20% está limitado a 16.754,34. Por exemplo, esse rendimento tributável deu 100 mil, 20% dá 20 mil. Posso deduzir os 20 mil? Não, porque o limite é 16.754,34 para encontrar a base de cálculo. Certo aí? Então, no nosso caso, raciocínio. Rendimento tributável recebido de pessoa jurídica é só esse rendimento? É. 30.639,90. Jogo aqui. Subtrai 20% dele e eu vou encontrar exatamente 24.511,92. 24.511,92 é exatamente
o quê? O rendimento tributável, a alíquota zero. Então, quando você aplicar a alíquota lá da tabela progressiva anual, vai ser uma alíquota zero e não vai ter imposto a pagar. Então, você está vendo que no modelo simplificado, se sua renda é somente oriunda da empresa MEI, você vai poder fazer no simplificado, podendo ter aqui, né, um comprovante de renda maior. Outro detalhe importante, né, muita gente pergunta, mas Roberto, se a pessoa quiser, pode declarar, né, pelo limite da receita bruta, que é 81 mil, ou 80 mil, próximo deste valor? Eu não vejo nenhum problema. Por quê? Porque no direito tributário nós temos o preceito do seguinte, tá? As receitas, o contribuinte tem a obrigação de declarar. As despesas, o contribuinte tem a faculdade, o direito de declarar. Ou seja, se você deixa de declarar uma receita, o fisco pode te autuar. Se você deixa de declarar uma despesa, o fisco não vai te autuar, porque tributo é pro fisco. Você vai ter um lucro maior e vai pagar um imposto maior. Levando em consideração esse raciocínio, veja só, se você declarar aqui receita de serviço e receita de venda a menor, você vai ter problema, porque o fisco vai cruzar o seu Pix, etc., recebido, certinho? E você vai sim ter um problema na pessoa jurídica e na pessoa física. Vai para a malha. Agora, se você declara acima do que a Receita Federal tem conhecimento, a Receita vai entender que você recebeu à vista em dinheiro. Quem está no comércio tem muita venda que é à vista em dinheiro. Concorda? De forma que, se você declara acima, você não vai ter problema. Se declara abaixo, aí você vai ter problema. Certo aí? Então, as pessoas que querem fazer um rendimento, né, um comprovante de rendimento maior, pode oficializar aí, né, primeiro fazendo a DASN CIMEI pelo valor acima do somatório de nota fiscal e recibos, porque tem aquela parte que entra, recebeu à vista em dinheiro, por exemplo, que não foi, né, documentado, mas faz parte. A própria Receita Federal orienta que você some essas receitas ao seu rendimento, certo? Muito bem, então não há nenhum problema. Bom, então aqui você viu no exemplo 1, situação de quem? De um MEI que só tem essa atividade. Aí você deve estar perguntando, Roberto, mas e se esse MEI tiver outra atividade como CLT? Roberto, e se esse MEI aqui for, por exemplo, um caminhoneiro? Eu vou mostrar tudo isso passo a passo. Antes, porém, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, dê um like nesse vídeo se ele está te agregando conhecimento, se ele está te fazendo bem. Faça parte desse grupo que me segue. Então, agora, exemplo número 2. São os mesmos dados. Receita bruta 81 mil, atividade, filmagem de festas e eventos, só que agora, distribuição de lucro para não pagar imposto de renda caiu para R$ 26.559,90, porque essa pessoa tem outra fonte de renda. Quando se fala em fonte de renda, lembre-se, estamos falando de fonte de renda tributável, que se declara tanto que se declara nas duas fichas, né? Uma ou outra. Na ficha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica e rendimento tributável recebido de pessoa física. Lá é que estão as fontes de renda. Então, por exemplo, se o Roberto, abrindo um parênteses aqui, tá bom? Vamos supor que o Roberto, ele trabalha lá no Tribunal de Contas da União e recebe salário. Essa é uma fonte de renda, porque salário é um rendimento tributável, eu vou declarar lá na ficha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, tá bom? E aí o Roberto ganha bem, e aí ele aplica uma parte no mercado financeiro, seja lá no banco, em bolsa de valores. Por falar nisso, lembre-se, em breve vou lançar um novo curso IR Bolsa, Imposto de Renda de Bolsa, onde eu trato tudo sobre a tributação de renda, tributação e declaração de renda variável, renda fixa, criptomoeda
e investimento no exterior com essas novas regras que foram publicadas agora. Bom, então vamos lá. O Roberto é funcionário lá do TCU, servidor público, recebe um bom salário, já tem uma fonte de renda, não tem? Aí o dinheiro que sobra ele vai lá e aplica no mercado financeiro e tem lá rendimento de aplicações financeiras em CDB, Bolsa de Valores. Isso aí é fonte de renda? Não, porque esse rendimento é declarado lá na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte e o que foi isento, poupança, por exemplo, em rendimento, né, isento e não tributável. Isso não conta como fonte de renda. Entendeu aí? Tá bom, o Roberto ganha muito bem e comprou um imóvel e alugou. Opa! Ele recebe o aluguel daquele imóvel e se ele recebe de pessoa física, ele faz o carnê-leão e importa para a ficha rendimento tributável recebido de pessoa física. E se ele recebe de pessoa jurídica, ele tem retenção na fonte e ele declara na ficha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Olha, sendo dessas duas primeiras fontes aí, fichas, são fontes de renda. Então, o Roberto, nesse caso, tem duas fontes de renda. Deu para entender o raciocínio? E, de repente, o Roberto recebe uma pensão. Né? Digamos que... né? Pai do Roberto faleceu, meu pai já faleceu há muito tempo, ele deixou uma pensão do INSS. Isso eu declaro na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Tem uma terceira fonte de renda, Roberto. Tá vendo aí? Então, para ser fonte de renda, tem que ser o quê? Rendimento tributável. Seja recebido de pessoa jurídica, seja recebido de pessoa física. Aquilo que eu declaro na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte e na ficha isento e não tributável não conta como fonte de renda. Bom, então voltando aqui ao assunto. Esta pessoa, que eu nem coloquei o nome, né, ela, né, tem uma das fontes que é receber aqui da empresa MEI. Agora vamos lá. Digamos que, né, agora 2024, a maioria das pessoas estão fazendo a declaração pré-preenchida. Aí quando você baixou a declaração do imposto de renda pré-preenchida, apareceu aqui, ó, salários 30 mil. Isso quer dizer que esta pessoa trabalha como seletista, né, regime do CLT, em alguma empresa, e aquela empresa apresentou a DIF, a Receita Federal, dedurando essa pessoa de que pagou a ela salário de 30 mil. Certo aí? E aí, então, está aparecendo na declaração pré-preenchida esse salário de 30 mil. Agora, como é que fica? Essa pessoa pode ser assalariada e ser MEI? Pode. No horário vago, ela pode trabalhar como MEI, né? Que é um autônomo independente, né? Travestido na fonte de empresa. Bom, então, veja aqui como fica a distribuição de lucro. Primeiro, tem que ter distribuição de lucro do MEI para essa pessoa? Não, porque distribuição de lucro não é obrigatório. E se quiser distribuir, quanto que é isento? Porque aqui no Brasil, distribuição de lucro é isento, lembra-se? Aí o fisco estabeleceu que ia pegar a receita bruta e aplicar o percentual de lucro presumido e já está calculado aqui, ó, 25.920. E se distribuiu? Aqui na ficha de rendimento isento e não tributável, lucros recebidos 25.920. Pode distribuir mais do que isso? Pode. Só que ele não quer pagar imposto, porque ele já paga imposto sobre os 30 mil. E os 30 mil está aqui como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, tá vendo? E ele não quer que gere imposto a pagar. Então distribui quanto de lucro recebido aqui? Lembra-se no nosso cálculo? 1.903,98 vezes 4 meses, que foi até abril, 2.112 vezes 8, né, que são de maio a dezembro, da primeira faixa, a alíquota zero, que dá 24.511,92. Se fosse fazer na declaração modelo completo, não tinha que declarar nada aqui. Ah, quer dizer que não declarar nada aqui pode? Pode. Quer dizer que essas pessoas que falam que a diferença do faturamento menos o lucro presumido tem que declarar obrigatoriamente aqui na ficha de rendimento tributário recebido de pessoa jurídica é uma informação falsa? É, com certeza, isso é fake news. Então veja que aqui se declara o quê? O que a pessoa quiser. Porque a distribuição de lucro é faculdade da empresa. Não é o fisco que determina isso.
Fisco não tem que obrigar você a declarar imposto. Fisco não pode exigir de você que você distribua lucro. Então, veja, se você está fazendo no modelo completo, você não declara nada aqui. Não distribuiu o excesso, distribuiu só o lucro presumido. Agora, se você está no modelo simplificado, você já sabe, né, que este valor acrescido de 25%, ou seja, vezes 1,25 dá 30.639. Chegando aqui, subtraindo 20%, vai dar 24.511,92, que é a alíquota zero. Então, para chegar a 30.639, já tem 30 mil, é só declarar o excesso de distribuição de 639,90. Certo aí? Muito bem. E assim, você tem um somatório aqui, ó. Rendimento tributável recebido de pessoa, né, jurídica. 30.639 mais 25.620 é que vai ser o total dos rendimentos. Mas da parte de distribuição de lucro, é 30.639,90 mais 25.920, que vai dar aqui 25.559,90. Essa soma aqui é soma de distribuição de lucro. Não é a soma dos rendimentos, que dá 26.559,90. Certo aí? Muito bem. Você deve estar preocupado. Peraí, Roberto, mas essa diferença aí, se faturou 81 mil e distribuiu só 26.559,90, essa diferença aí não tem que declarar em algum lugar? Não. Por quê? Porque o fisco entende que o MEI é a menor das empresas, Código Civil dispensa ter uma contabilidade, né? O fisco entende que essa diferença é o que ela consumiu com custos e despesas. Certo aí? Então, se é uma empresa comercial, ela comprou mercadoria, então teve gasto. Se é uma empresa de serviço, ela teve gastos com energia elétrica, etc. O que chamamos de renda consumida. Pegou uma parte da renda e consumiu, teve despesa. Né? Que, por estimativa, entende-se que essa diferença é a renda consumida, ou seja, a despesa que ela teve. Então, não tem que declarar e o fisco, né, considera isso tudo bem. Se fosse uma grande empresa, fizesse uma contabilidade, né, não precisava nem apurar o lucro presumido. A contabilidade diria qual é o lucro a ser distribuído. E esse lucro é isento do imposto de renda. Sempre o lucro contábil é isento do imposto de renda. Então, veja aqui. Né, aqui, se esse MEI fizesse uma contabilidade e apurasse um lucro aí de 60 mil, poderia aqui declarar esses 60 mil? Poderia. Tudo aqui em rendimento isento e não tributável, porque é um lucro contábil. Beleza? Mais uma vez, se você esqueceu, inscreva-se aqui no canal. Se essas informações estão agregando conhecimento a você, dê logo um like, acione o sininho, que já eu vou para o exemplo 3. O 3 é quente, hein? Seguindo, de repente você está aí me perguntando, Roberto, quer dizer então que a empresa MEI pode não distribuir lucro 1 ano, 2 anos, 3 anos? Pode. Mas a Receita Federal não vai autuar? Não. Continuo falando. Distribuição de lucro é uma decisão da empresa. Então, se a empresa MEI não distribuiu lucro no ano 1, ano 2, ano 3, no ano 4 ele pode distribuir tudo. Cuidado. Para que a empresa MEI, como qualquer outra empresa, acumule lucro, é necessário fazer uma contabilidade. Então, se a empresa MEI contratou um escritório de contabilidade ou um contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade e ele fez a escrituração contábil nos termos da Lei 6.404, que é a norma, né? Pegou o diário, autenticou no respectivo órgão de registro, ou então ele transmitiu ECD e tem um recibo de entrega e tem lucro acumulado aí que não distribuiu durante 3 anos, lá no 4º ano, pode distribuir? Pode. É totalmente isento. Certo aí? Então, estou frisando isso para deixar bem claro, né, a essas pessoas que dizem que
faturamento menos lucro presumido tem que obrigatoriamente declarar como rendimento tributável. Isso é um grande absurdo, viu? Cuidado. Muito bem. Então agora vamos para o exemplo número 3 para fechar com chave de ouro. Dados de 2023, receita bruta 251.600. Esse é o limite para o caminhoneiro. Então aqui está, atividade caminhoneiro de cargas, exceto carga perigosa e mudança, quer dizer, não pode pegar carga perigosa, inflamável, essas coisas, e mudança, tá? E na atividade intermunicipal e interestadual. Esse caminhoneiro vai pagar 12% de INSS, porque o MEI geral é 5%, não é isso? O caminhoneiro é 12% sobre o salário mínimo, tá? E R$1 de ICMS, porque interestadual e intermunicipal incide ICMS. Esse é o valor fixo mensal, que é outro assunto, é o caso do MEI, caminhoneiro, certinho? Bom, e ele distribuiu o lucro no valor de 50.767,90, tendo essa receita bruta pelo limite, sem ter que pagar imposto de renda. Vamos aos cálculos? Aqui está, cálculo do lucro presumido. Eu pego a receita bruta de serviço 2023, que dá 251.600, vezes percentual de lucro presumido, veja, está aqui, ó, artigo 15 da Lei 9.249, lá de 95, ó. Serviço de transporte de cargas é 8%. Então, eu aplico 8% e encontrei o lucro presumido. Esse é o valor que o fisco está dizendo o seguinte: distribuição de lucro no Brasil é isento desde 96. Você, MEI, ao distribuir lucro, o valor correspondente ao lucro presumido é isento. Você pode declarar na ficha rendimento isento e não tributável. Então vamos lá. Como distribuiu 50.767? Em primeiro lugar, aqui, ó, rendimento isento e não tributáveis, lucros recebidos, o lucro presumido de 20.128. Certinho? E como ele distribuiu acima deste valor, o excesso eu declaro em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Lucros recebidos, 30.639,90, que é exatamente aquele cálculo. Até abril, tabela antiga, 1903,98, está lá na faixa de alíquota zero, vezes 4 meses, mais. A partir de maio, aumentou para 2.112, vezes 8, que dá 24.511,92. Certinho? E acrescento 25% deste valor, ou multiplico por 1,25, dá 30.639,90. Certinho? Tirando a prova, se eu levo lá para o modelo simplificado, cálculo, ó, rendimento tributável, 30.639,90. Menos 20% deste valor, eu vou encontrar como base de cálculo 24.511,92, que é a alíquota zero e não vai ter imposto a pagar. Certo aí, considerando que ele só tem rendimento de caminhoneiro, tá? MEI caminhoneiro. Muito bem, e se ele fosse fazer a declaração no modelo completo, porque digamos que ele tem muita despesa médica, etc. tal, aí nesse caso, recomenda-se distribuir lucro aqui, o valor de 24.511,92, sem acrescentar os 25%, tá ok? Fica um pouco menor, tá? Para que possa abater essas outras, né, despesas. Certo aí? De repente, né? Esse MEI tem outra atividade, assalariado, alguma coisa. Se tiver alguma coisa dessa natureza, de repente o modelo completo fica melhor. Agora, se for só essa atividade aí, basta o modelo simplificado nessa forma aqui. Tá ok? E eu calculei aqui pelo limite, tá? Mas se ele só faturou 200 mil, por exemplo, você vai fazer o mesmo cálculo. Tá? O lucro presumido, o excesso. Certinho aí? Muito bem. Olha só, um detalhe importante. Qual é o momento da distribuição? É o que eu vou falar já já. Inscreva-se no canal. Se você está assistindo até aqui, é porque esse conteúdo está te agregando. Inscreva-se no canal, faça esse canal crescer, faça com que outras pessoas reconheçam. Como o próprio YouTube já reconhece inúmeros vídeos deste canal como sendo o melhor vídeo do YouTube. Pegue, por exemplo, Investidor Anjo. Pegue, por exemplo, Salão Beleza e tantos
muitos outros que o YouTube classificou como sendo o melhor vídeo. Então, inscreva-se, faça parte deste grupo. Seguindo, uma paradinha aqui. Você deve estar pensando, poxa, Roberto, é tanta informação. E esse quadro aí, será que não tem jeito de mandar uma foto desse quadro? Eu sempre tiro foto dos quadros. E tive uma ideia. Eu criei um canal no Telegram chamado Roberto Sasaki MEI. No final eu vou colocar aqui no quadro. Mas já guarde aí, Roberto Sasaki MEI. Esse é o endereço. É público. Vá lá e se inscreva, que eu vou disponibilizar as fotos do quadro sempre. Toda a gravação que eu fizer, eu vou disponibilizar lá. Tá bom? Tudo a respeito do MEI. E mais ainda, no canal, sempre que houver alguma notícia nova sobre o MEI, notícia. Não igual fazem os influenciadores lá no YouTube. A lei nem mudou e já está falando aí de limite, essas coisas. Eu só vou falar de limite se a lei mudar. Enquanto não mudar, eu não vou falar nada. Então, você terá a segurança de que mudou, apareceu lá, é porque houve mudança. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo agora. Agora tem uma novidade, hein? Muita atenção nisso aqui. Novidade. EFD Reinf. Nós temos o chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que na verdade é um grande software. Sistema é um software. Público é porque foi usado recurso público de escrituração digital. Isso é um grande projeto que foi criado lá atrás, em 2007, que a partir de 2008 passou a ter 10 anos para colocar em funcionamento. Então nós temos o SPED contábil, SPED fiscal, EFD Reinf, EFD contribuições, uma série. Um deles é este agora então. E este aqui, a Receita Federal, que é sempre um Big Brother. Então, na parte da distribuição de lucro tem essa novidade, ó. EFD Reinf. Isso quer dizer que um MEI passa a ser obrigado a transmitir EFD Reinf em alguns casos. E distribuição de lucro é esse o principal. É o foco aqui, tá? Vamos lá. Então, EFD Reinf. MEI, quanto à distribuição de lucro, passou a estar obrigado a informar a distribuição de lucro ocorrida a partir de setembro de 2023. E funciona assim. Nós temos aqui primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Trimestre civil, certinho? Que encerra em março, junho, setembro e dezembro. Então, o de setembro está no terceiro trimestre. E a regra determina o seguinte, ó, que a EFD Reinf tem que ser transmitida até o dia 15 do segundo mês subsequente ao do trimestre da distribuição de lucro. Então, o que distribuiu em setembro tem que informar aqui até o dia 15 de novembro. Já passou esse prazo. Certo aí? E se o dia 15 cair num dia não útil bancário, né, por exemplo, caiu num feriado, ou sábado ou domingo, antes tinha que antecipar. Mas agora fica postergado para o primeiro dia útil seguinte. Isso é novidade. Tá? A partir do último trimestre de 2023 para cá. Então, conclusão. O do quarto trimestre de 2023, coloquei em verde aqui, ó, o prazo é até 15 de fevereiro de 2024. Então, tudo isso que eu estou falando de distribuição de lucro, se você optou por distribuir, que veja que distribuir lucro é opção, né, em todo esse contexto que eu falei, tá? Você já está atrasado na entrega da EFD Reinf, certo? Quando é que a Receita Federal vai começar a fiscalizar isso? Não se sabe, mas já é lei e temos que entender. Bom, então, geralmente se distribui lucro quando? No final do exercício, né? Geralmente 31 de dezembro, tá certo? Então, o raciocínio é o seguinte, tudo isso que eu ensinei aqui
geralmente é distribuído em 31 de dezembro. Portanto, está no quarto trimestre lá de 2023. Qual foi o prazo? 15 de fevereiro de 2024. Muito bem. E aí, então, veja, e se quiser, assim, distribuir mês a mês, pode? Pode. É só fazer os mesmos cálculos que você aprendeu. Certinho? Cálculo mensal. E aí, na hora de declarar, você vai somar tudo que distribuiu e declarar nas fichas rendimentos isentos e o excesso de rendimento tributável. Bom, com relação à novidade FD-REINF, preste atenção que existe multa. Olha só. A multa é pesada. É R$ 500 por mês de atraso. Salgado, não é isso? Mas isso é para as empresas em geral. E o detalhe, a instrução normativa está dizendo que o MEI terá um desconto de 90%. Então tem um desconto de 450. Isso quer dizer que a multa do MEI é de R$ 50 por mês de atraso, que também é salgado para o MEI. Então, neste momento que você está recebendo essa aula, que é no mês de abril, já tem 2 meses de atraso, se você vai declarar a distribuição em 31 de dezembro de 2023. Já tem R$ 100 de multa só de FD-REINF. Certo aí? Mas a orientação é que fez os cálculos, já decidiu que vai declarar, tá? Declare primeiro a DASN de CIMEI, e baseado nessa receita bruta você fez os cálculos, declare a pessoa física, e não se esqueça de que aquela distribuição de lucro que ocorreu em 31 de dezembro aqui, tá? Você está com FD-REINF atrasada, tem que transmitir. Bom, se você optar por distribuir mensal ou trimestral, é sempre ter atenção quanto à entrega da FD-REINF. A FD-REINF entrega-se por trimestre, tá ok? Então, do primeiro trimestre até dia 15 de maio, o do segundo trimestre até dia 15 de agosto, o do terceiro trimestre, terceiro trimestre até dia 15 de novembro, o do quarto trimestre até dia 15 de fevereiro e assim sucessivamente. Certo? Muito bem. Então, tudo isso está fundamentado aonde? Tem que ter norma. Fundamento legal é a Instrução Normativa da Receita Federal 2043 de 2021. Ela que criou essa multa aqui, viu? E, exatamente, ela foi alterada pela Instrução 2163 no dia 11 de 10 de 2023, que trouxe detalhes sobre essas mudanças. Tá bom? Então, o microempreendedor individual está sim obrigado a FD-REINF. Essas informações novas estão te agregando? Inscreva-se no canal e acione aí o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Agora não saia daí. Inscreva-se no canal, não saia daí que tem mais. Agora eu vou te dar o fundamento legal de tudo isso. Porque de nada adianta eu estar falando, e você acreditando, se eu não digo onde é que está na lei. Seguindo, agora o fundamento legal da distribuição de lucro. Fundamento legal, distribuição de lucro do MEI. Só que, não se esqueça, a interpretação tem que ser histórica. Veja, a Constituição Federal de 88 diz que o PEI, Pequeno Empresário Individual, e as micro e pequenas empresas devem receber um tratamento simplificado, desburocratizado e acessível. Porque até então nós tínhamos o regime do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Então, quando se diz que tem que receber um tratamento diferenciado, é que essas pequenas empresas têm que receber uma nova lei. E ela recebeu. Lá em 97, a Lei 9.317. Mas essa lei caiu. Porque depois veio
a Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei do Simples Nacional até hoje. E lá no seu artigo 14, então veja que nessa época ainda não existia a MEI. Né? O dispositivo da Constituição faltava regulamentação. Chegou a estar no Código Civil lá em 2002, que é o PEI, Pequeno Empresário Individual. Então veja só, a Lei Complementar 123 de 2006, que entrou em vigor em julho de 2007, para a microempresa e a empresa de pequeno porte. Lá no seu artigo 14, ele trouxe esses 3 itens para distribuição de, para determinar a distribuição de lucro isenta para as empresas do Simples Nacional. Ó. Então vamos lá. Ela diz lá no caput que a distribuição de lucro é isento para a empresa do Simples Nacional também, uma vez que do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado já era isento desde 96, com o artigo 10 da Lei 9.249 de 95. Bom, agora, qual o valor que é isento? Então acompanhe. O parágrafo 1º está dizendo, né, que é isento o valor do lucro presumido calculado assim. Pega a receita bruta anual, aplica o percentual de lucro presumido, lá do artigo 15 da Lei 9.249 de 95, aquelas citadas, igual ao lucro presumido. E subtrai o IRPJ que está lá no DAS. Pronto, encontrei o lucro presumido líquido. Este valor é que pode ser distribuído para microempresa e empresa de pequeno porte de forma isenta do imposto de renda. Está lá no artigo 1º. É o parágrafo 1º. O parágrafo 2º, ele está dizendo o seguinte. A empresa do Simples Nacional, ela está obrigada a uma contabilidade. De forma que, se o lucro contábil for maior que o lucro presumido líquido, a empresa pode optar por distribuir esse lucro contábil de forma isenta, como já é no lucro real. Então, você está vendo que o parágrafo 2º regulamentou dessa forma. Isso está lá no artigo 14 da Lei Complementar 123 até hoje. Então está regulamentado, está, né, tá na lei para a empresa do Simples Nacional, ME e EPP. Bom, isso desde 2006, que entrou em vigor em julho de 2007. E com o passar do tempo, lá em 2008, veio a Lei Complementar 128, que alterou a Lei Complementar 123, incluindo no sistema do Simples Nacional o MEI, assim criando o CIMEI dentro do Simples Nacional. E aí, nós tínhamos essa lei complementar regulamentada lá em 94, e a última regulamentação foi esta, ó, Resolução CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, 140 de 2018, no seu artigo 145, diz o seguinte: o caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, foi um cola e copia lá da Lei Complementar 123, artigo 14, ó, para a ME e EPP. Então, ela só copiou, certinho? E faltava para o MEI. Então, foi criado o parágrafo 3º dizendo, olha, aplicam-se para o MEI as mesmas regras da distribuição de lucro isento para a ME e EPP, previstas no caput, parágrafo 1º e 2º do artigo 14. Aí tem que ser interpretada. Agora, interpretando tudo isto para o MEI, tá? Então, idem para o MEI. Então, como é que eu interpreto? Ó? Qual o valor? Né? A distribuição de lucro é isento do imposto de renda, caput. Parágrafo 1º, é o lucro presumido. Eu pego a receita bruta anual, aplico o percentual de lucro presumido e encontrei o lucro presumido. Tá vendo? Para o MEI, eu não subtraio o IRPJ, porque MEI não paga imposto de renda da pessoa jurídica. É só você lembrar. Qual é o valor fixo do MEI? MEI paga 5% do salário mínimo como INSS. E MEI, caminhoneiro, é 12% do salário mínimo. Os demais, 5%. E paga R$ 5,00 de ISS, se for prestador de serviço, e R$ 1,00 de ICMS, se for vendedor, indústria e comércio. Não é assim? Portanto, o MEI não paga IRPJ. Então,
Para o MEI, a distribuição de lucro é isenta o valor do lucro presumido, conforme você aprendeu. Certinho? Por isso é que não se subtrai o IRPJ. Por isso é que tem que ser interpretado o que diz o parágrafo 3º. E mais ainda, MEI não está obrigada a ter uma contabilidade, mas não está proibida. Se ela fizer uma contabilidade e se o lucro contábil for maior, eu posso distribuir o lucro contábil de forma isenta. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. Então, dessa forma, eu apresentei para você o fundamento legal de tudo isso que foi explicado. Não é simplesmente lendo o perguntas e respostas da Receita Federal. A pergunta e resposta da Receita Federal está certa, só não foi didático. E muita gente acaba interpretando errado. Uma pena. Agora, acompanhe. Eu disse que vou disponibilizar fotos do quadro. E sempre que tiver uma notícia nova sobre o MEI, em primeiro lugar, eu vou informar rapidinho lá, às vezes um texto, às vezes um áudio, às vezes um vídeo no celular, aqui no Telegram. Procure o canal. Basta colocar o título Roberto Sasaki MEI, que você vai encontrar esse canal aqui. É só você, né, se inscrever lá e ter acesso às fotos do quadro. É só você baixar, imprimir e pronto, você tem esse material. Não precisa copiar nada disso. Beleza? Olha, mais uma vez eu te peço, inscreva-se no canal. Faça esse canal de conteúdo útil crescer. Porque muitas vezes você não esquece de se inscrever no canal de pagode. Muitas vezes você não se esquece de se inscrever no canal de funk. Muitas vezes você não se esquece de inscrever no canal do Big Brother. Mas quando é uma coisa tão útil como essa, científica, estudada, olha, vai ler a lei. É uma loucura. É difícil de interpretar. Agora, você receber um conteúdo todo didaticamente organizado no ensino raiz aqui no quadro, com mapas mentais. Esses mapas mentais agora você vai ter acesso aqui no meu canal, Roberto Sasaki MEI. Então, inscreva-se aqui no canal do YouTube. Acompanhe-me também nos outros canais, lá do Telegram, lá do TikTok e lá do Facebook. Mas principalmente aqui no YouTube. Beleza? Olha, outro ponto. Acesse o site natacurso.com e lá você tem esse curso Imposto de Renda da Pessoa Física 2024. Um curso tão rico, tão amplo, o mais completo do mercado, a um preço totalmente democrático. O mais baratinho do mercado. Compre, vale a pena. Toda hora você quer pesquisar, né? Quer pesquisar alguém que vai abrir um investimento, abrindo uma empresa. Como é que fica a tributação? Vai vender um imóvel? Olha, como é que fica a tributação? Enfim, todas as situações possíveis você vai encontrar neste curso. E mais ainda, cadastrando-se lá, você pode fazer cursos grátis. Tem N cursos grátis lá no natacurso.com. Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal. Tamo juntos!